Glórias sejam dadas ao Senhor. A Ele toda honra e glória. Transfusão de sangue. Eu vou ler aqui um relato, cujo autor desconhecido diz tratar-se de uma história verídica que de fato aconteceu. A seguinte narrativa é uma história verídica ocorrida numa aldeia vietnamita. Um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e 2 crianças tiveram morte instantânea. As restantes ficaram gravemente feridas, entre as quais uma menina de 8 anos, considerada em pior estado. Foi necessário pedir ajuda através de uma rádio e, depois de algum tempo, um médico e uma enfermeira da Marinha dos Estados Unidos chegaram ao local. Teriam que agir rapidamente, senão a menina morreria devido aos traumatismos e à perda de sangue. Era preciso fazer uma transfusão de sangue urgentemente. Após alguns testes rápidos, puderam perceber que ninguém ali possuía o tipo de sangue necessário. Reuniram então as crianças e, entre gesticulações, porque o idioma era diferente, os americanos tentaram explicar o que estava acontecendo e que precisariam de um voluntário para doar sangue, para salvar aquela vida. Depois de um silêncio sepulcral, viu-se um braço magrinho levantar-se timidamente. Era um menino chamado Henry. Ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante e espetaram-lhe uma agulha na veia. Ele se mantinha quietinho e com o olhar fixo no teto. Passado algum tempo, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. Ele, extraindo sangue, ele soluçava, ele se mostrava um pouco triste. Então o médico lhe perguntou se ele estava doendo. Perguntou ao médico se estava doendo, o que estava acontecendo. Ele disse: não está doendo. Mas não demorou muito a soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e voltou a lhe perguntar, e novamente ele negou. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso, mas ininterrupto. A criança chorava. A criança que voluntariamente se ofereceu para doar o sangue, ela chorava, soluçava. Era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita vinda de outra aldeia. Prestem atenção. O médico pediu que ela procurasse saber o que estava acontecendo com aquela criança, com o Henry. Com a voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ela, explicando algumas coisas, e o rostinho do menino foi se aliviando. O soluço foi passando. A sua angústia foi diminuindo. Minutos depois, ele estava novamente tranquilo. A enfermeira então explicou aos americanos. A criança pensou que iria morrer. Pensou que, em se retirando parte do seu sangue, ele iria falecer.
Ele não tinha entendido direito o que vocês disseram e estava achando que ia ter que dar todo o seu sangue para que a menina não morresse. É por isso que ele soluçava: e se eu vou morrer? E ele chorava, pensando então em que iria falecer naquele instante. O médico se aproximou dele e, com a ajuda da enfermeira, perguntou: mas se era assim, então por que você se ofereceu para doar o seu sangue? Se você sabia que ia morrer, você entendeu que essa doação de sangue levaria você à morte, e por que então você estava chorando? Se foi de livre e espontânea vontade. E o menino respondeu simplesmente: porque ela é minha amiga. Aquela que estava recebendo sangue, que ia receber o sangue, era amiga dele. Embora ele sabendo, embora erroneamente sabendo que iria perder a vida com aquela doação, ele se propôs a dar a si mesmo. Não importava se ia perder a vida, mas ele queria doar a vida. Eis aqui uma verdadeira demonstração de amor ao próximo, como nos ensinou o Senhor Jesus em seu próprio exemplo. Jesus deu o seu sangue por nós, para a remissão de nossos pecados, para que os nossos pecados sejam apagados. A todos aqueles que o buscam, que acreditam nele, que o têm como Senhor e Salvador, derramou o seu sangue. Agora vamos ver o que ele disse em João 15, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este. 2 pontos. O de dar a sua vida pelos seus amigos. Dar a própria vida pelos seus amigos. É o exemplo de amor maior. É dar a vida. Ah, pastor, mas se eu der a minha vida, eu vou morrer. Jesus deu a sua própria vida. E eu faço essa reflexão e vou ler novamente João 15, 13. Dito pelo Senhor Jesus: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Dar a sua vida. Ah, pastor, mas os meus guias espirituais me proíbem. Você que recebe essa proibição, não de Jeová, está aqui na Bíblia, não recebe de Jeová, mas de homens, de hereges, de heresiarcas, que criam doutrinas contrárias à palavra de Deus, e proíbe os seus seguidores de doarem sangue, de receber sangue de doação, ainda que seja para a própria mãe, que esteja morrendo, precisando de sangue. Não pode, porque não está fazendo a vontade de Jeová. Conversa para boi dormir, com base no versículo lá do Antigo Testamento que diz que sangue é vida, e é vida mesmo, mas aqui diz dar a própria vida. Não é uma parte do sangue, é a própria vida, se for necessário. Este é o exemplo maior de amor. Que o exemplo desta criança sirva para todos aqueles que fazem a vontade de homens, a vontade de uma seita, de um grupelho, de um pequeno grupo de hereges, para dizer: não, eu não posso doar sangue, porque os meus guias espirituais me proíbem de doar sangue. Cego guiando cego, cegos guiando cegos, todos vão cair no precipício. Jesus é o maior exemplo. Deu a sua vida, deu o seu sangue. Então fica aqui esta reflexão. Você que não cuida, recebeu o alimento diretamente da Bíblia Sagrada, diretamente da Bíblia, mas come pela mão dos outros, ouve e acredita. Mas nós só podemos levar em conta ensinos da nossa própria religião,
do guia espiritual se esses ensinos estiverem de acordo com a palavra de Deus. Não estando de acordo com a palavra de Deus, bye. Não aceito, não aceitamos. Tem que estar conforme, em consonância com a palavra de Deus. O foco é a palavra de Deus. Não o que um grupeiro, um pequeno grupo de hereges ou uma seita dizem, afirmam coisas e criam doutrinas contrárias à palavra do Senhor. Isso é caminho do inferno. Isso é comprar passaporte para ir para o inferno. Nós devemos seguir, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz daquele que tem condições de nortear, indicar o caminho. E depois nós temos que fazer a vontade de Jeová, não é a vontade de homens. Fique com essa reflexão e medite nessas coisas, medite nessa palavra e tantas outras coisas que talvez você esteja seguindo, em que você esteja acreditando como se fosse a verdade absoluta, mas é uma grande mentira. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.